ficaram lá. Eia, meu. Aí, lembro-se agora de uma... Bem, já estamos no autocarro. Aconteceu uma peripécia que nunca vamos esquecer. Meu, o dia de hoje não está a correr muito bem. Nem sabem o que é que aconteceu. Estamos aqui na autoestrada. Só que chegar aqui e sermos logo abordados como fomos naquele restaurante e quererem logo o nosso Instagram e pedir fotos, a dizer que eu sou bonito, a dizerem que se meterem uma foto comigo no Instagram que vão logo arranjar namorada. Ora, bom dia. Ui, deixa só passar a estrada. Já estamos aqui a ir para a estação de autocarros, não sei se já tinha dito ontem em vídeo, mas... Merhaba, bom dia. Não sei se já tinha dito ontem em vídeo, mas decidimos ir para Samsun hoje. Achamos que Ankara já está, há pouco para ver, é fixe, sabemos que cá voltar nos últimos dias, mas a nossa experiência agora tem que ser outra. E vamos então já em direção à costa do Mar Negro. Já para dar um mergulho e também para depois seguir para outra cidade que ainda não vai ser revelada e talvez ir a outro país que também ainda não vai ser revelado. Portanto, a viagem vai ser longa, bastante longa, 6 horas e 25, provavelmente um pouco mais porque os autocarros atrasam sempre, mas agora temos 1 hora e 45 de caminhada pela frente. Até à estação de autocarros. Entretanto também vamos procurar um restaurante para almoçar, que o autocarro é só às 3 da tarde e neste momento são 11h53, quase meio-dia. Portanto também está quase na hora do almoço. Também vou olhando aqui para o telemóvel porque temos que seguir aqui o caminho, é aqui à direita, temos que atravessar. Pronto, Ankara até agora está-nos a fazer bué lembrar a vibe dos países do leste, dos Balcãs. E principalmente a Bulgária, que foi onde nós fizemos Erasmus, que é o país balcão que se calhar conhecemos melhor. Por isso estas ruas são muito similares, têm muitas vibes da Bulgária, e só que misturado com a religião muçulmana. Com o mundo muçulmano. Porque na Bulgária não se vê gentes tapadas como se vê aqui, por exemplo. Aqui não se vê muito, mas ainda se vê alguns. Mas se considera isto também a Ásia, também esta parte da Turquia. Exato, isto já também é Ásia. É o país mais a leste que nós já tivemos. O ponto mais a leste até agora, porque depois teremos outro. Exato, depois ainda vamos ter outros, mas que ainda não vai ser revelado. Exato. Nós também estamos aqui com tretas sem revelar, mas ao mesmo tempo estamos a pôr stories no Instagram, ou seja, as pessoas quando virem este vídeo já sabem. Que é um bocado estúpido, mas pronto. Até lá também se esquece. Exato, pode ser que se esqueça. É para verem o vídeo até ao final. Para saltarem. Mas estamos aqui, isto aqui não é como Marrocos, não se pode passar as passadeiras assim à balda. Nós tentamos, andamos a fazer as táticas de Marrocos de passar sem, assim mais à safoda, por assim dizer. Peço desculpa à expressão, mas é mesmo assim. Só que eles não param, eles aqui é sempre a fundo. Aqui tem que se respeitar um bocadito mais, mas pronto, também não há tantas regras como em Portugal e na Europa. Lembrar, ainda bem estás a falar disso, para o pessoal em Marrocos até anda mais de moto com o capacete, aqui até agora não vi ninguém sem capacete. Sim. Isso aqui já não é tão à safoda, não. Mas mesmo assim é melhor do que em Portugal. Em Portugal são muito picuinhas com essas coisas. Uma coisa que eu não sei se disse, se calhar já, mas olha, volto a dizer. Os turcos até agora têm sido aqui mesmo na capital, falámos muito acolhedores e porreiros a ajudarem-nos e tudo. Espero que nas zonas mais pequenas, nas zonas mais locais, ainda sejam mais bacanos, porque lá está, a capital é sempre a grande cidade, sempre a cidade mais estressante e mais agitada. E no início por acaso sentimos um pouco isso nas periferias da cidade, mas agora ao jantar e ao almoço, e mesmo ao pequeno almoço, o pessoal está uma dificuldade a falar inglês, se bem que há exceções, atenção, há pessoal que fala bem e muito acolhedores, muito porreiros, portanto está a ser top. E ontem não vos contámos uma peripécia que nos aconteceu à noite. Vimos um gajo a empurrar o carro
E nós pensávamos, pronto, a bateria do carro morreu e ele está a empurrar para ver se o consegue meter a trabalhar numa descida. E nós, pronto, depois vimos o gajo mais 2 amigos a empurrarem. Aí ficaram lá. Aí ele lembrou-se agora de uma cena que faz parte ainda por cima da história que eu estava a contar. Posso ir lá correr se eu preciso, buscá-las. Não acredito nisto. Continuando o que eu estava a dizer, porque assim, lá está, vocês não sabem o que é que eu estava a falar, o que é que nós estávamos a dizer antes. Houve aqui um problema, um contratempo, há sempre contratempos nas viagens, já vos disse quando estávamos no aeroporto. Pronto, este foi um deles, não é grave, vai-se resolver facilmente, espero eu, mas pronto, isto faz parte da história que eu vos estava a contar. O que é que eu vos estava a contar? Estava-vos a contar que ontem encontramos um bacano que ficou, que o carro tipo não andava, e nós pensámos, pronto, foi a bateria que foi ao ar. E ele está numa descida, estava a empurrar o carro para cima com mais 2 amigos, para depois aproveitar a descida para tentar ligar o carro usando a embreagem e o carro embalar e pronto, lá ia ele. Só que não era a bateria, meu. Ele deixou o carro ficar-se totalmente sem gasolina. Epá, isto só visto, como é que é possível? Só mesmo na Turquia. Em Marrocos talvez isso também acontecesse. Mas deixou o carro ficar totalmente sem gasolina e estava a tentar fazer aquele truque, e nós a pensar que era da bateria, claramente que não ia funcionar com a gasolina. Opa, poderia até funcionar uns quilómetrositos, mas ia acabar por morrer outra vez. E nós, pronto, todos contentes, fomos ajudá-lo, e eles ficaram logo bem contentes de nós estarmos a ajudar, a empurrar o carro. E o que é que acontece? Há lá um amigo dele que saca de uma caixa, chamou-nos, saca de uma caixa de dentro do carro, cheia de sandes, e disse-nos para tirar uma para cada. E epá, e a sandes era enorme, bem recheada, era enorme. E nós hoje, como vamos passar o dia todo no autocarro, até Samsun, como já vos disse, vai dar jeito termos uma sandes daquelas para comermos no autocarro, porque 6 horas e meia de viagem vamos passar fome, e aquela sandes vai nos valer bastante. E então, pronto, opa, já estávamos a caminho da estação do autocarro, mas pronto, o Tonito, como é triatleta, tem mais resistência do que eu à vontade, foi lá ele a correr. Opa, também tem que fazer sacrifícios pela equipa, né? Enquanto isso eu estou a fazer também sacrifícios por ele, estou aqui não é sacrifício nenhum, eu faço isto de bom gosto. Estou aqui a fazer o videozinho a explicar a situação, para ele depois, quando estiver a editar estes vídeos, se rir um bocadinho também. E pronto, e é isso. Acho que me expliquei bem, acho que vocês já estão a par da situação. Pronto, estamos aqui, já cheguei, aqui tenho tudo. Este tipo top, Já foi sempre a abrir. Vou olhar aqui um bocadinho aqui, bem top. Eu até vou mostrar aqui a rua, como estamos a sempre a mostrar aqui a tromba. Que lindo. Para vocês também ficarem a conhecer um bocadinho de Ankara, da vida de Ankara, aqui ao meio-dia e meio. Pessoal, também já a esta hora estava bem pessoal na rua, aqui vê-se muita gente. Aqui nesta rua tivemos ontem também, aqui na zona do Columbia Coffee, foi aqui nesta zona também que a gente almoçou ontem. E olha aí a hora. E o que eu também ia dizer, estamos agora em direção à procura de um restaurante antes de ir para a estação. Acho que o Rodrigo já tinha mencionado isso. Já tinhas, não é? E pronto, estamos aí. O movimento aqui no centro de Ankara está top. Good vibes, sempre em cima. Temos que calhar atravessar ali pelo túnel, não? Pelo metro, se calhar, tipo eu, não é? Ou não? Pode ser. Aproveitamos e também mostramos, não vamos agora andar de metro, mas aproveitamos e mostramos também. Pá, como podem ver, a cidade bem desenvolvida, bastante parecida às capitais até da Europa.
só que lá está, com bem presente um toque turco aqui, como podem ver aqui nas lojas, e mesmo assim bem diferente das cidades grandes de Marrocos até. Arquitetura e tudo muito mais europeia aqui, a arquitetura muito mais, um bocado de influência até diria balcânica, como estávamos a dizer, um pouco soviética até, porque aqui até me tinham dito, já cá tinha estado, disse que isto até era um pouco parecido aqui à arquitetura russa até, e pronto, estamos agora aqui a ir para o metro, para atravessar aqui a estrada, se calhar vamos ter que descerem mais. Depois temos ali, deve ser como ontem fizemos também, já temos aqui as escadas rolantes. Mas deve ser, aqui deve ser só... E aqui depois também tem aqui partes assim como este, bem bonitos, olha aí. Partes aqui para a gente relaxar, tomar um piquenique, lanchar. Aqui numa sombrinha de uma árvore. Bonito, bem arranjado, olha ali as florzinhas. A cidade tem metro. Olha, estamos aqui no sítio, já sei onde é que estamos. Estamos aqui no sítio da Vodafone, onde tomámos o pequeno almoço no primeiro dia, ontem. Foi ali que tomámos o pequeno almoço, até podemos almoçar aqui. Estamos aqui no restaurante de ontem, olha aí. Bonito. Está top. Está top, pratos com bom aspecto. Restaurante que tomámos ontem o pequeno almoço, já tinhas dito, não já? Já. O gajo está sempre a repetir, Faz parte. Sim, acho que tinha dito que até quando vimos, olha aí os pratos. Mostra aqui. Mostra aí. Olha aí. Este foi o pequeno almoço que eu tomei ontem, eu comi aqui ontem, foi tal e qual este. Só que sem o sumo de laranja. Acho que também eles comem sopa ao pequeno almoço, que eu também já tinha visto. E aqui, assim também parecem ser pratos talvez de pequeno almoço, mas... Não, aí sim, mas lá para a frente. Mas lá para a frente, deve ser a partir daqui. E a partir daqui é almoço, é. Se bem que até, se calhar até preferia alguns do pequeno almoço. Pô, nada a ver. São muito mais que ali. Achas? Comi isto tudo e terreno. Já aqui tudo bem top. Mas não tem sobremesas, talar. E aqui devem ser as bebidas. César, salada. Isto aqui o almoço, prato é igual. O meio do Rodrigo. As vistas. Já. E pronto, estou aqui só à espera do Rodrigo para começar a comer. Até já, pessoal. Olha, já começámos a comer, também só demos uma ou duas garfadas. O Tonito foi agora à casa de banho, já ali vem. Basicamente o nosso almoço vai ser isto. Pedimos os dois igual. Ele pediu um chá, eu pedi uma água. Aí vem ele. Eu, olha, também já fiz as neiras, verti esta merda toda no chão, já tive que andar a apanhar. Mas pronto, foi ali metade para o nosso saco, mas não faz mal. Bora lá comer que temos que ir temos um autocarro para apanhar. O caminho da estação, com esta vista. Não estamos a gravar muito, estamos a ir a alta vitesse. Caraca, deixou 3 minutos agora, olha aí este tartan, espécie não é bem tartan, é um sintético, porque imita o tartan. Que condições maravilhosas para um gajo fazer aqui um treino. Eu pensei. Não, isto não há dúvida nenhuma que é melhor que o Parque de Madrid, pelo menos que o que tinha. É melhor, é full. Isto deve ser aqui algum memorial. Se estiveres a ver este vídeo, desculpa lá, mas isto é melhor que Madrid. Bem, já estamos no autocarro. Aconteceu uma peripécia que nunca vamos esquecer. Então, como vocês viram, nós estávamos a vir a pé para aqui.
como já estão a ver, correu bem, mas ainda entramos um bocadinho em pânico. Então metemos no Google Maps o caminho para a estação de autocarros, até aí tudo bem. Quando demos conta, o Maps levou-nos até ao limite do parque, daquele parque que nós vos mostrámos, que dissemos que era bem lindo, até à estação. Só que o que é que tinha no meio entre o parque e a estação? Uma vedação enorme. Epá, nós quando vimos que tínhamos que ir à volta, dar uma volta enorme para vir para a estação de autocarros, começámos logo a ficar super preocupados porque era 45 minutos a pé e nós só tínhamos 20 minutos eram 13h40, só tínhamos 20 minutos eram 2h40, só tínhamos 20 minutos até às 3. E pá, e começámos logo a dizer, pronto, vamos perder o autocarro. Depois, pá, eu tive a brilhante ideia de saltarmos a vedação. Eu fazia pé de ladrão. Foi aqui, exatamente. Tem aqui esta vedaçãozinha. Sim, não foi neste arame farpado, foi ali mais à frente. Pronto, aqui saltámos a vedação. Eu fiz pé de ladrão no Tonito. E ele saltou de uma forma um bocado estranha, ou seja, pousou os calções na vedação, rasgou um bocadito os calções, mas foi pouco, mas isso é o menos, e depois em vez de ter saltado ou seja, com o corpo virado para a frente, saltou com o corpo virado para trás para o arame e raspou com o nariz. Raspou com o nariz lá no bico e começou a sangrar bué e tal, deitar sangue. Eu dei-lhe logo umas toalhitas que eu tinha ali na mochila para tentar estancar, mas estava a continuar a sair bué. Pronto, mas ele depois lá meteu, foi passando, depois dei-lhe as coisas pela grade, dei-lhe a minha mochila, dei-lhe os sacos que tínhamos e saltei eu tipo sozinho, que ele ainda me deu a mão, mas nem foi preciso, mas pronto, saltei eu, até comigo correu tudo bem que eu tinha um casaco atado à cintura, não rasguei os calções, senão também tinha rasgado de certeza, e saltei para a frente, ou seja, não me aconteceu nada. Mas depois correu tudo bem, estamos no autocarro, ele depois foi à casa de banho para tentar estancar aquilo, como vê ainda está ali com aquilo no nariz. Mas pá, é mais uma experiência, o que interessa é que apanhamos o autocarro. Agora temos 6 horas e meia pela frente, vamos lá ver se dormimos um bocadinho. Até já. Olhem, oferecem aqui umas coisas no autocarro e tudo, imaginem só o que é isto. Acho que é fácil de perceber, não é? É água, mas num copo de iogurte. E aí, ofereceram este bolinho aqui, que eu não sei o que é. Fomos burros e não aceitámos aquele chazinho que esta senhora tem ali, porque eu pensava que era pago, só que depois quando vi toda a gente a aceitar este bolo e isto, percebemos que era de graça. Olha, fica para a próxima, se ela passar outra vez com chá aceitamos, mas qualidade. Meu, o dia de hoje não está a correr muito bem. Agora fui eu que me lixei. Tenho a minha mochila ali em cima e estava a água tipo no bolso lateral. E a água estava cheia, está pesada, aquela garrafa de metal térmica bué pesada e bué dura, e aquilo com o mexer do autocarro foi saindo devagarinho, eu não reparei, e cai-me aqui em cima da cabeça, deve fazer um galo enorme, porque me está a doer bué. Parecia uma bala. Isso, foi aqui. Parecia mesmo uma bala, foi um estouro e parecia que alguém me tinha mandado com aquela merda com toda a força na cabeça. Vou ficar com um galo na certa. Nem sabem o que é que aconteceu. Estamos aqui na autoestrada a pedir boleia porque aquele autocarro não era o nosso. Epá, a sério, eu disse-vos que estávamos a ter muito azar, era impossível. E lá está, aconteceu, eu disse que no aeroporto é impossível não acontecer alguma coisa má, e aconteceu, o gajo já estava preparado. Agora estamos aqui a pedir boleia, porque entramos no autocarro errado, nós tirámos pela Flixbus Kamikosh, que chama-se assim, não sei se me estão a ouvir bem, está aqui um barulhão, e entramos num autocarro que dizia metro, mas nem reparámos, porque parecia o nosso. A meio da viagem lembraram-se de checar e expulsaram-nos do autocarro porque, olha, porque começou a entrar mais gente e repararam que aquilo não era o nosso lugar. Mas
Agora estou aqui, o Tonito está ali com aquele saco escrito a pôr Samsung, que é para onde queremos ir. Ou Showroom, ele até escreveu Showroom, mas Samsung era melhor, mas pronto. Opá, logo sei onde é que vamos parar. Aventura, opá, temos a hipótese de pagar para ir às 6h15, salvo erro. São agora 4, acho eu. Por isso, se não conseguimos boleia, vamos lá e pagamos, mas só chegamos à meia-noite, ou meia-noite e pouco. Por isso, pá, preferíamos ir já, tentar uma boleiazinha, visto que ainda falta para o autocarro. E se arranjarmos, olha, top, chegamos lá mais rápido que se fôssemos de autocarro. E aí está, conseguimos arranjar aqui uma boleia. Estamos a ir em direção a Showroom. Não deu para Samsung como pretendíamos, mas o que interessa é que estamos aí, não ficamos presos em a cara e sempre ficamos um bocadinho mais perto de Samsung. Pronto, nem tudo é mau. Aqui estamos nós, como podem ver, o Tonito vai à frente, como sempre, bater ali uma conversa top com o condutor. Este senhor deu-nos boleia e estamos a ir em direção a Showroom. Siga. Olá a todos, outra vez. Olha, estamos agora aqui a lanchar, aqui numa estação de serviço, aqui como podem ver. Então, solucionámos o problema, vamos agora, hoje dormir em Showroom. Temos também tratado o hotel ainda não tratámos. Mas olha, estamos aqui a ter uma boleia espetacular, um senhor muito simpático, que nos está a dar boleia com a sua esposa, até Showroom, e nos ofereceu aqui esta bebida, muito boa, também uma limonada, só para vocês verem a hospitalidade do povo turco. O povo turco está a ser mesmo espetacular connosco. Não sei se lembram, esta Santos foi ontem também um rapaz turco que nos deu. Exatamente. E olha, está a ser mesmo brutal. Pá, se calhar, pronto, tinha que acontecer isso, entrar no autocarro errado para começarmos a ganhar confiança a pedir boleias, é o que é. Exato, e para ver para ver como o povo turco consegue nos acolher e nos ajudar, claro. Pá, e é isso que nos traz vir cá e não a outros países que o pessoal costuma ir mais. Pronto, cada país é como é e há que respeitar isso. Bom, já que estamos aqui no nosso hotel, este hotel custou-nos quanto, Rodrigo? 1300 liras, não foi? São mais ou menos 13 euros e uns cêntimos por aí. E aí estamos aqui em Showroom, que é como se diz em turco. Olha, temos este espaço todo, espetacular. Vai estar aqui a descansar. E olhem só o que se ouve lá da rua. Nota-se que já estamos assim num sítio mais local. Aqui para os mosquitos não aparecerem de noite e as melgas. Olha aí. Já estão aqui a chamar para a reza, assim como em Dakla. E olha, muito fixe mesmo. Tem televisão, para ver aqui televisão turca. E estou eu aqui também, aqui com o corte turco ainda aqui fresh. E aqui a casa de banho já agora também vê. Está aqui desfocada a câmera, espera lá que isto já vai focar. Aqui está. Oh, maravilha! Estamos aqui no centro de Showroom. Aqui até o pessoal está aqui a tirar fotos aqui. Deve ser aqui mesmo no centro. Aqui até nos maps aparece mesmo que é o centro. Aí bem top. Chegámos mesmo agora ao centro e já tínhamos a ver ali algumas lojas até de roupa e de calçado, sapatilhas bem baratas aqui e de qualidade. Aqui o Rodrigo a gravar aqui um vídeo. E isto já é uma vibe muito mais turca, muito mais assim autêntica, assim de cidade mesmo
deste tipo de cultura e até um pouco similar até às de Marrocos e também até um pouco às da Bulgária. Até acaba por ser uma mistura interessante entre a parte balcânica da Europa e a parte muçulmana. Olha, mas olha esta rua toda, restaurante, deve ser bem bonita. Pô, mas ó pessoal, Fala. estou aqui indeciso, porque por um lado não tenho espaço para levar sapatilhas, ou melhor, posso ter, se atar, mas não vai dar jeito nenhum porque a viagem vai ser grande e não quero carregar com sapatilhas. Não. Mas já viram o que é arranjar umas Nike Dunk por 21 euros, tipo lindas, como eu nunca vi em Portugal. É de malucos eu não comprar, mas não dá jeito porque senão ia acartar com elas, por isso acho que não vou comprar, infelizmente, senão gastava já ali 21 paus fácil. Olha aí, bonito. Ele se aprende. Por esta. Só para não apontar diretamente para a cara das pessoas. É lá, agora parece que estávamos numa cidade morta ali atrás, que já estava tudo a fechar, agora aqui ganhou vida do nada. Isto deve ser a avenida principal, de certeza. Mas é muito mais da nossa... Voda lixos. Conhecer muito mais a nossa praia. Turkcell, Turkcell é que é rally. Temos a nossa net da Turkcell, está top. Eu não sei, Turkcell também? É Turkcell. Turkcell da boa. Uns geladinhos, uns docinhos, olhem aí. Turkish. E aqui até para fazer vlog tem que ser mais Baklava, o doce típico turco, não sei se já conhecem, mas é isto aqui. Temos depois provar se calhar até depois de jantar. Depois de jantar vimos aqui, eu já provei, só que aqui é que não, aqui na Turquia ainda não, olha estes gelados, não sei se já viram tipo os bacanos a brincar com esta cena, também temos que vir aqui, até se calhar peço o gelado. Mais baklavas. Ontem até comprei uma tablete de chocolate branco de sabor a baklava, está top. Gostei bué. Mais baklavas, só se vê baklavas por todo o lado. Deve estar a crescer água na boca neste momento. E depois nós até quando vimos o vídeo e editarmos o vídeo, não vai ser a mesma coisa. Mas tipo, o pessoal quando nos vê de câmara na mão começa logo a olhar, já sabem como é que é, não é tão abusado como Marrocos, mas também acontece. Isto é tipo estilo nómada raiz, é caminhar pelas ruas e ir mostrando. Viagem no improviso, como ele diz, o roteiro vai-se fazendo. E foi o caso de hoje, acabou por ser, como vocês já sabem, aquela confusão do autocarro e depois temos parado naquela estação de serviço que encara no centro desse edifício apanhar uma boleia e acho que ficou por ser uma experiência incrível que vai ficar já marcada nesta viagem, pela melhor... Mas é grande, pensava que não sabia que isto era tão grande. Atualização, fizemos agora aqui uma compra. Comprámos um batom de cieiro para cada batom 1,19€ mais ou menos. E surpreendentemente comprámos aqui uns dodotes, são pequenos, mas mesmo assim foram estes. Para dar sempre jeito aí na viagem toalhitas. E custaram, 32 cêntimos ou 30 cêntimos, uma cena assim, e eu comprei esta pasta de dentes que me custou também 35 ou 37 cêntimos, uma cena assim. Bué barato também, mas nota-se que as coisas nesta, olha, aí uma loja de roupa, Mbappé,
nota-se que as coisas nesta cidade já são um bocadito mais baratas que em Ankara. E a Turquia já, em tempo já foi muito mais barata, e não foi assim há tanto tempo quanto isso. Quando nós estávamos em Erasmus, que foi em 2021, era para aí menos de metade do preço do que as coisas estão agora, por isso subiu bastante. Mas mesmo assim Marrocos ainda consegue ser mais barato, se estão a perguntar isso. Bonés, vou apontar agora para a rua. Não vou nem voar. Temos que começar aí a encontrar restaurante para comer. Também há muitas cadeias de fast food aqui. Bedava, Muitos gelados aqui na rua, os gajos a fazerem os truques. Já sabem onde é que vimos depois de jantar. E aqui estamos nós, aqui em mais um restaurante estilo Stick Burger 2.0, só que agora aqui em Showroom. Olha, a comida está com excelente aspecto, pessoal, é bacana, é top mesmo. Aqui a trocar Instagrams e o que tens a dizer? Não sei, mas agora tipo isto deu uma reviravolta, estávamos nós só aqui a pensar se vinhamos a este restaurante comer ou não. E esta cidade até? E do nada entramos aqui, eles perguntaram se nos podiam ajudar a escolher, porque nós não, os menus não estão em inglês, nós não sabíamos nada, e do nada tipo pedem-nos um Instagram, dizem para tirar fotos connosco, falam da morte do Diogo Jota, mostram respeito por Portugal, pelo Ronaldo, como é óbvio. E opá, os pratos são tops e quiseram que nós os identificássemos nos stories e tudo. Top, Vamos agora então comer. Vamos provar isto, ver se está bom. Pessoal, até já. Então olha, acabámos agora de jantar, o jantar estava muito bom, restaurante muito fixe, pessoal muito bacana, conhecemos aqui pessoal mesmo top. E agora íamos aqui comer a baklava, que é tradicional daqui. Tem aqui estas duas que são iguais, que é tradicional, e estas duas que não conhecemos vamos provar agora. Exato. Nós temos aqui com uma dúvida, é que o preço foi muito caro. Pá, eu acho que não era o preço posto, mas nós como não vimos a tabela, pensávamos que era uma coisa barata, pá, o homem disse o preço, não ia ser eu que não sou daqui a dizer, olha, não é esse preço. E portanto, opa, se calhar foi um golpe, mas pronto. Isto foi ao peso, é o peso. E ele chegou lá, pôs na balança e depois definiu ele o preço sozinho, sem nós termos visto a tabela dos preços, ou seja, enganou, tipo, estas 4 peças pagámos 2,50€ e tal. 2,66€, acho. 66, opá, nunca na vida. Esse é o preço provavelmente de uma caixa cheia disto, de certeza. Também não, isto está de ser caro, porque é uma coisa que deve ser... mas olha, vamos provar, agora estamos... Olha aqui com a luz para o pessoal ver, aqui mesmo o povo. Isto é meter logo tudo à boca, não é? É. Então, mas olha com a mão, Vamos lá provar então. Muito bom. É tradicional. Aí é top. Incrível. Muito bom mesmo. Lá está. Comes às ficas destes, se comeres mais também poderá se tornar enjoativo. Portanto, é a medida certa. E lá está mais uma sobremesa provada de um país diferente. Pronto, agora vou provar a outra. Deixa eu só também tirar esta. Não é tão doce. Esta tinha melhor aspecto. A outra até parecia mais local até. Ou não?
Acho que gostei mais desta. É menos doce, não é? Esta é menos doce. Deve ter aqui umas boas calorias. Porra para caralho, de certeza. O gajo vai engordar tanto. Ainda por cima eu com a minha genética que basta comer um bocadinho mais que engordo logo. O que me vai safar é estas caminhadas que nós damos. Fica o saldo fica nulo. Fica. Era preciso, para mim era preciso, sei lá, caminhar, 100 km, sei lá, caralho. Daqui até à próxima cidade. Olha aqui, vou só mostrar? Já mostra tu até aqui, que eu até se calhar deixa este carro. Aqui motas no passeio, timing top, tem capacete. Moto aqui como se fosse uma bicicleta. Yeah. Isto é a Câmara Municipal. Belo dia. É aqui, isto aqui, pessoal, é tipo o Rocio. Ali é tipo o Rocio daqui. Quem não é de Viseu não sabe o que é que ele está a dizer. Já todos já viram o Rocio, tipo a Câmara Municipal. Portanto, só as pessoas de Viseu é que podem ver os vídeos do Tonito. Está ali ao pessoal. Estamos a ir em direção àquela mesquita. Olha, ténis de mesa ali a dar na televisão. Fogo! E não sei se vocês viram por causa da luz, eu estou a olhar aqui para a câmara e acho que não deu para ver, mas estavam a jogar ténis de mesa aqui nesta televisão. Sim, eu falei aqui de ténis de mesa, para quem não sabe era o meu desporto antes, daí estar a mencionar isso. Será que são caras para alugar? Até podíamos dar uma volta amanhã ou assim, mas tem que ser os preços. Mas lá está, como já muitos de vocês sabem, este tipo de cidades mais pequenas... É mais familiar. Não é isso, as coisas, como não há tanta gente, não há tanto movimento à noite, as coisas fecham muito mais cedo, ou seja, isso obriga-nos a ir para a cama mais cedo, o que até nem é muito mau, até é bom. Olha que em Dácula não era assim. Em Dácula não era assim, mas isso é uma exceção, que eu nunca vi nada como aquilo. Era uma cidade familiar, eram acolhedores, era tudo o que estas cidades pequenas têm de bom, mas com a parte boa das cidades grandes, que é que tinha movimento à noite. Para caraças, e não era pouco. Não era muito. Não era muito, era bastante. E olha, mas estas cidades têm um ambiente muito mais familiar, muito mais amigável. As pessoas são muito mais... E notámos logo a diferença, ali a vir de Ankara, onde muito pouca gente nos abordou, que também foi fixe, não digo que não, foi top. Só que chegar aqui e sermos logo abordados como fomos naquele restaurante e quererem logo o nosso Instagram e pedir fotos, a dizer que eu sou bonito, a dizerem que se meterem uma foto comigo no Instagram que vão logo arranjar namorada. Essa aí partiu-me todo. Como é que é possível aquele gajo que eu meti foto no Insta, nos stories, dizer que se metesse uma foto comigo no Instagram dele que ia logo arranjar namorada? Oh meu, isto é de subir o ego a um gajo logo. E depois dizerem que eu sou bonito e não sei mais o quê. Opa, olha, hoje estou com o ego mesmo a arrebentar. Mas pronto, nem tudo é mau, Temos que dar valor a estas pequenas coisas que não se ouvem todos os dias, porque senão um gajo fica deprimido, não é? Mas agora vamos explorar aqui um bocadito, para depois também irmos para o hotel, que amanhã não sabemos bem o que é que vamos fazer, se vamos arrancar já para a próxima cidade ou se vamos descansar mais um bocadito aqui em Chorum e explorar. O destino dirá. Se conseguirmos arrancar... Olha, tâmaras com Marrocos. Top. Se conseguirmos arrancar, arrancamos. Se não conseguirmos, ficamos, não há problema nenhum. Tá? Olha, até se pode entrar, Deixa-me só tirar um. Então, espera aí, cheers. Para quem perceber turco ou árabe, está aí.
ali alguém a lavar os pés. Sei, estou a brincar, não sei se é a lavar os pés, mas não deve ser. Não sei. Olha isto, estas escadas é para onde? Bem random estas escadas aqui. Não sei. Deve ser para, se calhar, para a parte de baixo desta mesquita, não sei. Não faço ideia. Mas já, temos aqui uma cidade bastante engraçada, mais calma. Provavelmente não vai agradar a todos vocês porque nem todos somos iguais em nível de gostos, mas está aqui uma excelente opção. Para que se quiserem vir à Turquia e ser bem recebidos, Chorum é sem dúvida uma boa escolha. É que também é verdade, opa, venham com energia também para falar com as pessoas, não tenham medo, porque o pessoal aqui é bem bacana e a cidade é bonita, aquilo que eu já tinha dito, mesmo bem arranjada, tudo limpinho e muito pitoresca mesmo. Subir aqui para cima. É mesmo impressionante.